Boa tarde. A palavra do Senhor Jesus está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 8 a 9. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo aleijado que tem de duas mãos, 2 pés, e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo eterno, no fogo do inferno. Vede, não desprezeis nem algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. A palavra do Senhor Jesus, ela é bem clara, né, meus irmãos? Aqui em Mateus, o Senhor Jesus estava pregando e dando como exemplo, um pouquinho atrás, uma criança. Que aquele que não tiver pureza de uma criança, ele usou a palavra pequeninos, referente à criança. Uma criança, quando ela começa, ela depende de nós, né? Ela vem, se forma, nasce e vai precisar de cuidados. Até chegar a uma fase que ela vai andando com suas próprias pernas, se guiando no caminho, porque ela precisa de ajuda. Assim somos nós. Diante do Senhor Jesus, Ele nos comparou com a pureza de um pequenino, de uma criança. E criança é pura, tem a alma pura, né? No mundo que vivemos, existe maldade sim, mas o que o Senhor quer dizer para nós é que nós devemos ser pequenos, nós devemos ser humildes diante deles. Não adianta a gente ter grandeza, querer ser mais do que ninguém, ser mais do que o outro. Não adianta a gente falar do Senhor Jesus ou achar que Ele não está vendo ou fazer só para nós, para se mostrar que nós estamos fazendo para homem e não para Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele é único e grandioso, né? Então aqui Ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mista que vem escândalos. No mundo, muitos escândalos. Quantos escândalos a gente vê dia de hoje? Gente brigando por cargo, gente brigando por púlpito, gente disputando a palavra do Senhor como se fosse um comércio a céu aberto. Gente disputando cargos para se achar superior, humilhando os pequeninos do Senhor, aquele que Deus colocou, que Deus plantou e que está enraizando, mas por conta dos escândalos apaga, né? E o Senhor Jesus, ele fica triste, porque ele diz, ai daqueles pelo qual o escândalo vem. Ai daqueles que usam a palavra do Senhor para escandalizar a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, muita gente já perderam a fé, a credibilidade na palavra do Senhor. Eles já não creem. Eu tenho exemplo, eu já conversei com gente que diz, minha tia é crente, meu pai é crente, minha mãe é crente, mas eu não acredito. Eles falam de um Deus diferente. Eles buscam coisas que é para suprir o próprio ego. Muita gente, o Senhor Jesus, ele fez e ele faz milagres acontecer. Mas hoje em dia eles escandalizam a palavra do Senhor, vendendo, falando coisas que o Senhor não fala, vendo coisas que o Senhor não vê, usando essa credibilidade que o Senhor nos deu para seu próprio ego, arrancando daquilo. Ai deles, ai daqueles, ai de nós. Nós temos que viver, que pregar e trilhar o caminho do Senhor conforme Ele nos mandou. Não adianta a gente querer formalizar ou aperfeiçoar algo que o Senhor Jesus não aprova. Ai de nós, né? Então o Senhor Jesus, aqui em Mateus, ele diz que não adianta a gente entrar na vida com o olho. Mesmo tendo um olho, o que ele quis dizer é que a gente muitas vezes fecha nossos olhos para as coisas de Deus, nossos ouvidos estão endurecidos, não ouve a voz do Senhor, nosso coração está endurecido para a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente é normal, é perfeito fisicamente, mas espiritualmente a gente está cego.
A gente está surdo, a gente está mudo e a gente não entra nada no nosso coração. A palavra do Senhor Jesus vai nos confirmar que é mais antes a gente entrar coxo, entrar cego, entrar sem tudo isso, sem nossos membros do corpo, do que ir para o inferno. Então, é mais antes a gente ouvir, ver, viver, né, da palavra do Senhor Jesus. Porque é Ele que nos dá, né, todo esse sustento para que nós possamos estar firmes até a volta de Cristo, que nós possamos estar alinhado à vontade do Senhor Jesus, com a vontade do Deus Pai. Tudo que nós fizer aqui na terra não é em vão nos olhos do Senhor. Se a gente fizer, o Senhor está vendo, Ele está anotando. Tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu. Seja nossas obras boas ou ruins, seja o que a gente fizer de bom ou de mal, seja pecando ou não pecando, o Senhor está anotando. Diante do Senhor Jesus, nós vamos prestar conta. E o que nós estamos apresentando diante do nosso Deus? Qual a vida que nós estamos seguindo? O que nós estamos fazendo com a vida que Ele nos deu com abundância, como Ele diz? Que nós temos vida e vida com abundância diante de Deus. Com o Senhor Jesus, nós vamos mais além, mais e mais. Então, que nós possamos refletir nessa palavra, que nós possamos ser um ser humano melhor, aquele que não passa por cima do pequeno, né? Não fere aquele pequeno que o Senhor Jesus colocou ali, que a gente acha que não tem importância para o ser humano. Mas se Deus escolheu, o Senhor é fiel. E ai daquele, né, que maltratar de desses pequeninos do Senhor, porque o Senhor vai pedir conta. E ai daquele, porque o Senhor Jesus, que Ele é o único Deus, soberano e supremo. Então, nós somos tão pequenos e tão pequenos, que nós somos meninos fora dos caminhos do Senhor. Da presença do Senhor, nós somos errantes. Nós somos como crianças que estão começando a viver a vida, aprender tudo. Precisamos de ajuda, mas não é do homem, é a ajuda de Deus. Então vamos ser firmes e fortes na presença do Senhor, que possamos seguir, espalhar por onde quer que a gente vá o amor, o amor que o Senhor Jesus deixou para que nós possamos amar o nosso irmão, levando nosso irmão à retidão do caminho do Senhor, para que todos nós naquele dia não fiquem um, porque ai daqueles, não será cortado, lançados no fogo do inferno, aonde o bicho não morre, a chama não se apaga. A palavra do Senhor vai nos revelar que aqueles procurarão nos últimos dias a morte, não encontrarão, porque a morte fugirá daquele que não se arrependeu, daquele que teve a oportunidade hoje aqui na terra de fazer o bem e não fez, aquele que teve a oportunidade de falar de Deus e não falou, aquele que teve a oportunidade de fazer a vontade de Deus e não fez. Uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima.